Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos no verso 1, vamos ler aqui, vamos ler uma história que vai originar a nossa palavra hoje. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era dele o nome Elimeleque, você pode dizer comigo, Elimeleque. E o nome da sua mulher se chamava Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Verso 3. E morreu Elimeleque. O que aconteceu com ele? Morreu. Marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas e eram de nome Orfa e Ruth. Você pode dizer comigo, diga Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilom. O que aconteceu com eles? Morreu também. Ficaram assim, a mulher desamparada, dos seus 2 filhos e do seu marido. Uau! Verso 8, vamos pular para o verso 8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai para a casa da sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vós tem usado com os falecidos dos meus filhos. E comigo, verso 9, o Senhor vos dê e acheis descanso para cada uma em casa de um marido. E beijando elas, levantaram a voz e choraram. Levantaram a voz e choraram. Verso 10, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que vocês querem comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que possa vos dar por maridos? Verso 14, vamos pular. Então levantaram a voz e novamente tornaram a chorar. Você pode dizer comigo, tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verso 16, disse porém Ruth: não me instes que te abandone e deixe de te seguir-se, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares eu pousarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Uau! O tema da minha mensagem hoje é uma aliança de amor, uma aliança de amor. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, eu oro que a Tua palavra agora possa ser comunicada às nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu oro, Deus, que seja tão especial, que a Tua palavra hoje entre no profundo do nosso coração. Nós nos abrimos, Jesus, para Ti. Eu oro que a gente possa agora acalmar nosso espírito, aquietar nossa mente e coração, e se conectar com a Tua palavra, que é linda e poderosa para nós hoje. Em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém. Dá um sorriso. Gente, a vida não é linear. Mateus, o que isso significa? Ela não é tão simples, gente. A vida não é um acontecimento tão claro, e não acontece normalmente tudo da mesma maneira que a gente esperava. Nós temos muitos planos, muitas expectativas, nós imaginamos a vida de alguma maneira, mas em algum momento, gente, acontecem coisas que muitas vezes nós não esperávamos. Às vezes nós planejamos coisas, nós olhamos para o nosso futuro e pensamos: assim será, assim acontecerá, mas a gente descobre, gente, que nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente gostaria que acontecesse, verdade ou mentira. Verdade. Com certeza. Quando a gente pensa a respeito disso, gente, talvez todos que estão aqui, gente, em algum momento, alguma expectativa, alguma coisa se frustrou. Talvez alguma coisa, gente, dentro do nosso coração, talvez o término de um relacionamento, você apostou todas as suas fichas e não deu certo. Talvez um negócio que você tentou com todo o seu coração empreender e não deu certo. Talvez uma doença que acometeu alguém da sua família e pegou todo mundo de surpresa. Muitas vezes a morte prematura de um ente querido. O simples fato, gente, que a vida não é linear. Esqueça você tentar controlar todas as coisas. Eu já tentei na vida. Quando nós olhamos, Salomão, em Eclesiastes, ele fala com tanta sabedoria, ele diz assim: quem está debaixo do sol está suscetível a qualquer coisa. Em outras palavras, ele está dizendo, existem dados aí acontecendo, e situações vêm para todo mundo, não se pode prever muitas coisas.
Ou seja, gente, nem tudo é o que se espera. Quando nós olhamos essa história que nós lemos no livro de Ruth, nós começamos a entender algo muito especial, gente, que acontece uma grande fome naquela terra. Em algum momento, uma crise de maneira tão grande, eu fico imaginando talvez uma seca, e se não chove, obviamente, os campos não produzem, o gado começa a morrer, e nesse momento, gente, eles começam a passar necessidades. Existe um homem que dirige aquela família, o nome dele era Elimeleque. Você pode dizer mais uma vez comigo? Diga Elimeleque. Gente, esse é um pai de família esforçado, esse é um homem de atitude, né? A Bíblia fala que quando deu grande fome na terra, ele pega seus 2 filhos, ele pega a sua mulher, ele diz: vamos sair dessa terra, vamos achar outro lugar, para que a gente possa ter comida, né? E isso é especial, gente, né? Cadê os homens hoje aqui? Porque obrigado pelo entusiasmo aí de muitos aqui, né? Tem uns aqui que estão decidindo ainda o que vai acontecer, né? Cadê os homens hoje aqui, gente, né? Melhorou, né? Uma das características, gente, de homem é ter atitude. Uma das características de homem, gente, Deus colocou você, se você é um homem, você lidera a sua casa, o espírito de liderança está sobre você. A atitude é sua de pegar na mão da sua mulher, seus filhos, e dizer: nós vamos de atrás de algum lugar, não está dando certo, tem uma grande fome. E esse Elimeleque, gente, eu acho que ele é um pai muito esforçado, porque ele pega a sua família, e ele vai a um lugar, gente, né, distante, talvez uma terra distante de onde eles estavam, a fim de poder ter sustento. E isso é tão especial, gente, mas muitas vezes, na nossa vida, acontecem coisas que a gente não espera. Alguns dias atrás, uma mulher conversava comigo, e ela falou: pastor, precisava muito que você conversasse com meu esposo. Eu falei: claro. E ela falou: eu peguei ele chorando, e ele não sabe que eu vi isso, mas eu sei que ele não está bem. A gente está passando por uma crise como a gente nunca passou lá em casa, e eu peguei ele chorando. O simples fato, gente, que às vezes acontecem coisas que são inesperadas, e a gente não para, muitas vezes, para pensar que nem tudo vai acontecer como a gente imagina. Por mais que a gente queira evitar a dor, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na vida. Agora, gente, eu quero falar a respeito de uma das personagens principais da nossa mensagem hoje. Eu escolhi essa mensagem porque hoje é dia das mães, e o nome dessa mulher é uma mulher, essa personagem chama Noemi. Você pode dizer comigo, já Noemi? No verso 3 que nós lemos de Ruth capítulo 1, nos conta a história que Elimeleque está com sua família, e acontece algo inesperado com este homem. A Bíblia fala que este homem morreu. Eu fico imaginando Noemi como se sente. A morte do seu esposo, de maneira inesperada, e agora ela tem um encargo de criar seus 2 filhos, está lá com seus 2 filhos tentando ser mãe, uma mãe solteira, porque não tem o marido mais ao lado. O quão difícil essa missão. Uma coisa, gente, que eu tenho consciência da minha vida: Deus, ele quando cria a família, Deus é o criador disso. Deus sabe as necessidades de cada ser humano, e Deus estabelece um pai na figura masculina, para ter a função de direção, proteção e limites para o filho. Deus estabelece a mãe nesse papel de afeto, cuidado e carinho, onde ambos, gente, protegem, ambos são um norte para os filhos. Talvez se você cresceu sem uma das figuras perto, você sabe da lacuna que eu estou falando, do que acontece sem ter uma figura dessa. Lá está Noemi, tentando criar seus 2 filhos, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. E quão desafiante é isso. E é tão inesperado, gente, que ela tem 2 filhos. Os 2 filhos dela chamam Malom e Quilom. Você pode dizer comigo, diga Malom e Quilom. Eu tenho, gente, uma imaginação fértil. Eu fico imaginando os personagens da Bíblia. Quando fala o Malom, eu fico imaginando um cara mais malom, mais mala assim, né? Um cara com bigode, né? Calça rasgada, anda mais descoladão aqui, né? Esse é o Malom. E o Quilom, gente, fica imaginando um cara mais gordinho, tem uns quilom a mais, né? Então, imagina, um de bigode, descolado, e tem o Quilom, mais gordinho, anda com os pés aqui. Mas sabe o que é inusitado também, gente? Que os seus 2 filhos também vêm a falecer. Uau! Quanta porrada, gente, na vida dessa mulher. Em um só momento, ela perde
seu esposo, agora os seus 2 filhos. E quão difícil é isso, talvez, para a vida de Noemi. Perder pai, gente, não é simples, é difícil, mas ainda é o curso natural da vida. Você sabia que a taxa de mortalidade é de 100%, todos que nascem um dia morrem? Exceto eu, é claro, que tem a fonte da juventude. Todos morrem um dia. Agora deixa eu falar uma coisa para você, você vê seus pais morrendo, não é fácil. Agora você vê seus filhos, dizem que a maior dor que existe nessa vida, gente, é perder filhos. Recentemente, tem um amigo meu que ele mora em outra cidade, ele perdeu o seu filho em um acidente, um filho de 11 anos de idade. 2 semanas atrás eu conversava com ele chorava abraçado, ele falava: pastor, é um vazio, é uma lacuna que parece que não preenche. Eu apenas orava com ele, em coisas que são maiores que os nossos pensamentos, apenas faltam palavras, a gente apenas precisa confiar em Deus. Mas você consegue imaginar a situação dessa mulher chamada Noemi, sem marido, sem filhos? E é interessante que na parte B do verso 9, diz que ela está ali com suas 2 noras. Eu fico imaginando como que vira esse negócio aí, 3 mulheres morando juntas. E não é só 3 mulheres, é 2 noras com a sogra. Imagina as 3 de TPM ao mesmo tempo. Mano, o negócio não está bom. Mas sabe o que diz? No verso 9, que elas beijaram e levantando a sua voz, choraram. Levantando a voz, choraram. Gente, é um choro muito maior do que apenas você chorar. Sabe o que acontece, gente? Elas choram, elas levantam a voz e choram. Sabe o que eu consigo imaginar? É um grito de desespero. Não é apenas um choro assim, daquele bonito, né? Eu tenho até comigo, gente, que a mulher chora bonito. Mulher chora com classe. Você já viu que a lágrima da mulher cai em câmera lenta no rosto assim? Você já viu que o homem chora feio? O homem engasga, não é? Daqui a pouco sai um ranho, não é? O homem é tenso chorando, cara, né? As mulheres têm classe para chorar, elas vêm passando assim, para e a lágrima desce. É a cena de um filme que emociona todo mundo. Já homem, pessoal, é dose ruim chorando. Mas elas levantam a voz e choram. Passa 5 versos, olha o que acontece no verso 14, me dê aqui na tela. Diz que então, novamente, elas levantam a voz e tornam a chorar. Não é só uma vez que elas choram. 2ª vez, elas estão chorando de novo. Sabe o que eu consigo entender, gente? Existe uma crise muito grande acontecendo no coração de Noemi e das suas 2 noras. Deixa eu perguntar para você, você já esteve em crise na sua vida? Às vezes, quando as situações ao redor, gente, são tão maiores, são tão inesperadas, pela 2ª vez elas estão chorando, e isso denuncia de alguma maneira, gente, algo dentro do coração delas que não está bem, algo não está acontecendo. Mas o verso 20, gente, ainda nos dá a entender uma situação ainda muito mais agravante. Eu quero ler com você no verso 20, que diz assim: porém ela dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Uau! Chamam ela de Noemi, ela diz: não, Noemi não, me chamem de Mara. Sabe o que é o significado de Mara? Amargura. Ela diz assim: tudo isso que eu estou passando, sabe que foi Deus que está permitindo isso? Gente, até a própria fé de Noemi nesse momento, ela está questionando. Ela está perguntando assim: Deus, por que eu estou passando isso? Por que o Senhor está causando tudo isso em mim? Gente, o simples fato é que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que são inesperadas, que tentam fazer o nosso coração parar, a nossa vida secar. Mas hoje, gente, eu quero falar sobre 4 coisas. Eu quero dar 4 coisas de presente para você aqui, que eu creio que você vai sair desse lugar cheio do ânimo da presença de Deus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. E a primeira delas, sabe qual é, gente? Creia sempre e nunca desista. Amém. Não importa, gente, qual é o tamanho do problema, da circunstância. Por mais que a situação, gente, possa estar difícil, por mais que você possa olhar, e aquela velha expressão, é um túnel que eu não vejo uma luz no final, gente. Deixa eu falar para você, gente, desistir nunca é uma opção,
a gente sempre deve crer que no final, Deus irá trazer luz e propósito sobre qualquer situação que a gente possa estar passando. Amém. Agora é interessante, gente, que a maior promessa de Deus na nossa vida é que Ele sempre estaria com a gente. Jesus, Ele falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você pode tocar alguém perto de você e dizer que Ele sempre vai estar com você. Sabe o que significa, gente? Você nunca será desamparado, você nunca ficará só, até nos maiores problemas, até nos maiores vales de escuridão, quando você olhar para dentro da sua alma e você não achar solução, quero falar para você, Deus está com você. Amém. Mas sabe uma atitude minha e tua, gente, que a gente não pode nunca deixar de fazer, é crer, acreditar e nunca desistir. Amém. Existe uma atitude, gente, que eu e você precisamos ter na nossa vida, que é nunca nos entregarmos, nunca desistirmos. Eu gosto muito de uma história, obviamente essa história não é uma história real, mas conta essa história que um homem estava na floresta, de repente ele encontrou um leão, e quando ele encontra um leão, o leão sai de atrás dele para devorá-lo. Eu fico imaginando o pavor que é alguém correndo de um leão. Você imagina, camarada, encontra um leão do nada, imagina você está saindo do estacionamento da igreja, tem um leão ali, esse camarada começa a correr desesperado, e o leão está atrás dele, ele pula uma ribanceira, e por um momento, o leão perde o foco dele, mas o leão está procurando ele. Ele pega um canivete, e ele faz uma oração, ele diz: Deus, se o Senhor está torcendo para o leão, que ele me dê uma bocada e me mate de primeira. Deus, se o Senhor está torcendo para mim, que com uma só canivetada, eu possa matar esse leão. Mas ele diz assim, sabe o quê? Mas Deus, se o Senhor não está torcendo para ninguém, senta aí que a briga vai ser feia. Sabe o que significa isso, gente? Tem uma parte que é minha e tua. Eu e você precisamos brigar muitas vezes, nos levantar da onde muitas vezes nós estamos. Porque tem momentos na vida que nós vamos nos sentir, gente, lutando como uma batalha. Mas deixa eu falar algo para você, gente, não aceite a morte em seu coração. Não aceite você ficar num lugar passivo. Isso é tão especial. Porque o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a respeito disso. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele diz: por fora nós estamos perplexos, mas por dentro nunca desanimados. Ele diz: perseguidos sim, mas desamparados nunca. Abatidos sim, mas nós nunca estamos destruídos. Ele diz: mesmo que desfalecemos, mesmo que o homem exterior se corrompa, o apóstolo Paulo diz: o homem interior se renova dia após dia. Sabe por quê, cara? Porque quando você vai para a presença de Deus, aqui fora, cara, as coisas podem não estar legal, mas aqui dentro, Deus, Ele renova o nosso coração, e a gente pode confiar no Senhor, que em tudo Ele sempre está conosco. Agora me dê de presente a sua atenção. Algo vai desenrolar aqui, nessa história onde nós estamos. Em Ruth capítulo 1, no verso 11, eu quero que você perceba o que a véia Noemi, ela fala para suas duas noras. No verso 11, me deixe aqui por favor, diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que vocês querem continuar comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que possa bordar de marido? Mas ela está dizendo assim: gente, noras, não tem mais por que vocês ficarem comigo, vão para a casa da mãe de vocês, vão achar um marido para vocês, porque eu não posso mais dar marido para vocês. Vocês vão ficar comigo aqui, vocês vão ficar solteirona a vida inteira. Ela está dizendo: se salva, acha um homem, um marido, para te dar um peguinha. A véia Noemi está dizendo: gente, vamos embora. Agora olha só, gente, levantaram a sua voz, tornaram a chorar, uma beija a outra. Verso 15: por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também para a tua cunhada. Sabe o que acontece, gente? Uma das noras de Noemi vai embora, ela segue o conselho, ela diz assim: é mesmo? Então dá um beijo, gente, na Noemi, e se manda.
Agora olha que interessante, gente. No verso 16, eu quero que você olhe a resposta de Ruth. Você pode dizer bem alto, como me diga, Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares eu pousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Verso 17, aonde quer que morrer você, eu também morrerei, e ali eu serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Gente, tem duas personagens aqui na história, as duas noras, Orfa e Ruth. Diga comigo, Orfa e Ruth. Orfa dá um beijo, gente, e se manda. Vai embora, diz Noemi, um abraço para tu. Se foi. Porém, gente, deixa eu falar para você, Ruth, diferente, ela diz assim: você está me pedindo para mim te deixar, né? Mas deixa eu falar para você, eu tenho uma aliança de amor contigo. Aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você repousar, eu repousarei. Todos os dias eu estarei com você. O seu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Não há hipótese eu te deixar. Está dizendo para Noemi. Isso é tão especial. Sabe por quê, gente? Porque isso fala a respeito de uma aliança verdadeira de amor. Amém. Sabe o que mantém vivo o nosso coração, gente? É amar, mesmo no meio da dor. Gente, fica imaginando o quão difícil está para Ruth. Pensa, ela perdeu o marido, mas mesmo assim ela diz: eu vou continuar amando, porque mesmo nos momentos, nas estações difíceis da nossa vida, gente, tem apenas uma coisa que torna significativa a nossa vida, é a gente continuar amando e honrando as nossas alianças de amor. Tem momentos na sua vida, gente, que eu vou falar para você, pode as coisas como na vida de Noemi ficarem todas esquisitas, você sofrer perda ou dor. Mateus, e nessa estação o que pode fazer o meu coração se manter vivo? Apenas você continuar amando. As pessoas mais cheias de problemas que eu conheço, gente, são as pessoas focadas em seu próprio umbigo. Mas as pessoas que sempre querem amar e se preocupar com a necessidade de outras pessoas, de alguma maneira, sempre existe, gente, um jardim florindo no coração dessas pessoas. Amém. Existe uma palavra, uma frase na nossa cultura que se espalhou e dizem mais ou menos assim: cada um com seus problemas. Ou seja, problema é teu. Sabe o que a Orfa faz, gente? A Orfa desiste. Ela está pensando: tá bom, Noemi, tua situação está ruim mesmo. Morreu teu marido, morreu os filhos. Tchau para ti. Dá o beijo de despedida. Deixa eu falar para você, gente, sabe qual foi a última vez na história que a gente ouviu falar a respeito de Orfa? Foi esse momento de despedida. Nunca mais existe nenhum relato na Bíblia a respeito dessa mulher. Você sabe por quê? Porque Deus faz questão de apagar do mapa, gente, quem desiste de honrar suas alianças em amor. Eita. Nunca mais, gente, você vai ter notícia do que aconteceu com Orfa. Mas pelo contrário, gente, Ruth, ela diz: eu vou continuar firme te amando. E nesse momento, sabe o que acontece, gente? A velha Noemi tem uma ideia. Ela falou assim: ó, tá ruim aqui nessa terra que a gente está aqui em Moabe, vamos voltar para Belém. Vamos voltar. E esse aqui é o meu segundo ponto. Não fique parado no ponto da dor. Você pode dizer comigo, diga: nunca estar parado no ponto da dor. Gente, tem trajetos na nossa vida que às vezes não são fáceis. Você sabe do que eu estou falando? Existem estações, existem coisas que às vezes a gente precisa passar, gente, que às vezes não é fácil. Mas deixa eu pregar para você, gente, nunca fique parado no ponto da dor. Qual é a distância de Moabe até Belém? Eu fui estudar, meti um Maps, um Google, o simples fato que não é tão lógico aonde essas cidades eram, mas acreditam que em torno de 130 a 150 quilômetros de distância. Talvez você possa pensar: Mateus, é perto. Não, se for a pé. Não, se for cafeinha. Porque imagine, gente, né? A Noemi deveria caminhar nessa velocidade assim, ó. Mateus, como você sabe, todos os domingos eu pego a tia Odete, né? Ela mesma fala para mim: Mateus, nós estamos de arrasto, né? E ela falava para mim sempre: só você para andar nessa velocidade com nós. Gente, mas é verdade mesmo. Eu já calculo um tempo a mais pensando se eu tenho que pegar eu tenho que pegar elas, eu tenho que sair mais cedo.
Porque daí olha uma no portão, dela sorri, e dela vem vindo assim, e eu atrasado, e meu WhatsApp tocando, pá, cadê? Aí eu pego e até tento dar uma aceleradinha, né? Mas não dá de dar muito, senão cai a velha. Cara, o trajeto para Ruth e para Noemi não é simples. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o quão difícil esse trajeto na sua vida, gente, não pare no ponto da sua dor. Talvez, gente, você sofreu uma grande perca há um tempo atrás na sua vida. Deixa eu falar para você, não fique estacionado nesse lugar. Talvez um relacionamento 10 anos atrás, e você ainda está indo assim hoje, ele me mentiu e me traiu. 10 anos atrás, meu irmão, você está pensando nisso ainda. Talvez você se frustrou com uma pessoa, você confiou numa pessoa, você entregou seu coração, você fez algo e não deu certo. Deixa eu falar para você, gente, não fique parado no ponto da dor. Sabe o que Davi fala no Salmo 23? Eu acho isso incrível, porque Davi ele fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, uau, ele diz assim, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Mas olha o que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê, gente? Que no vale você tem que andar, você não pode ficar parado. Tem vezes, cara, que a gente vai passar por vales escuros na vida, mas Davi está dizendo, não é uma hipótese eu ficar parado no vale, não é simples, mas eu vou caminhar, eu vou passar nesse vale. Gente, é isso exatamente que Ruth ela está fazendo com Noemi. Ela decide andar naquele lugar, ela decide ir naquela direção. E esse é o momento, pessoal, que eu amo o simples fato de pessoas que não deixam que a sua dor se torne, gente, o lugar de sua estada. Às vezes, gente, coisas acontecem na nossa vida que não são simples, não são fáceis, principalmente no contexto familiar, da mesma maneira que acontece com Noemi. Mas sabe uma coisa que eu descobri, gente? Nós precisamos da nossa vida tomar um posicionamento e andar para aquilo que Deus tem para nós. Amém. Tem coisas, gente, lá atrás que eu não entendo porque aconteceram, mas não preciso entender. Eu apenas preciso confiar que mesmo que os pensamentos meus não caibam aqui, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Amém. Eu apenas confio no Senhor. Não fique parado no ponto da dor. Agora conecte isso aqui. Sabe uma coisa que eu descobri, gente? Que tem gente que gosta de ficar no ponto da dor. Tem gente que gosta de fazer uma cara de tadinha, de fazer um biquinho e dizer assim, tadinha de mim. Quem gosta de uma peninha aqui, gente? É ou não é? Um docinho. Tem gente que deveria abrir uma padaria de tanto doce que faz, gente, né? Vai doce. E eu descobri, gente, que tem gente que faz uma parceria com esse negócio. E não é assim, gente. Às vezes todo mundo acha que a sua vida é a pior que tem. Ah, mas você não conhece. Gente, às vezes não é simples mesmo. Fico imaginando a vida de Noemi. E às vezes, pessoal, a gente acha que a nossa vida é a nossa trauma, o nosso problema maior que existe. É aquela conversa do pessoal que estava tendo no banheiro, dos itens do banheiro. Você já ouviu essa conversa? Com o azulejo, um dia diz assim, gente, minha vida não está fácil, o azulejo do banheiro. Ele falou, por quê? Porque eu passo um frio aqui, nesse banheiro, todo mundo pisa em mim. Daqui a pouco a escova de dente levanta a mão e falou, você não sabe o que é o problema. Tem bafo aqui que esse pessoal põe em mim que você nem sabe. E eles estão discutindo azulejo, com a escova de dente, qual vida é pior. De repente, papel higiênico levanta a mão. O papel higiênico falou, meninas, vocês não sabem de nada, eu tenho passado por tantos lugares, literalmente eu estou na M. Mas não é assim, é tendencioso que a gente fica pensando, gente, que a nossa causa, a nossa circunstância às vezes é maior. Mas deixa eu falar para você, gente, no meio das crises, no meio das dores da nossa vida, a gente sempre tem duas opções. A gente tem a opção de murmurar, ou a gente tem a opção de louvar a Deus. A gente tem a opção na nossa vida de dizer, Deus, eu creio no Senhor. E por mais que às vezes, gente, pensamentos possam vir à minha mente, eu não vou deixar esses pensamentos ruins fazerem morada na minha vida, porque vou trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Amém. Quando eu olho e eu creio que Deus ele sempre tem algo para a minha vida, não ficar parado no ponto de dor. Noemi e Ruth, mesmo sendo tão desafiante,
elas decidem: nós vamos voltar para Belém, nós vamos sair desse lugar de Moabe, nós vamos sair desse lugar que tem sido tão desastroso na nossa vida, e elas caminham para isso. Aqui entra o meu terceiro ponto, e isso é tão especial, porque Deus assiste fidelidade. Sabe algo que eu descobri, gente? Que Deus sempre assiste fidelidade. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém, sabe o que Ruth vai fazer, gente? Ruth vai trabalhar. No capítulo 3, diz que Ruth, ela foi a uma plantação de maçãs, e tem vários campos lá, vários campos, e essa mulher vai trabalhar. Sabe o que eu consigo entender com isso, pessoal? Eu amo gente que não faz da sua dor uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Já viu pessoa, gente, que não faz o que precisa ser feito porque põe uma desculpa em algum lugar? Essa Ruth, gente, depois de passar por tanto, ela chega lá e ela vai trabalhar. Eu quero ler para você em Ruth capítulo 3, no verso 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe a sorte de cair num campo de um homem chamado Boaz. Você pode dizer bem alto comigo, diga Boaz. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Gente, o dono do campo dá uma olhadinha na Ruthzinha, ele fala: quem que é essa trabalhadorinha nova aí? Gostei, né? Ele chama os empregados e fala assim: quem que é essa mulher? E aí os empregados falam: essa aí voltou com a Noemi. Tu lembra? Aquela mulher que mais de 10 anos tinha saído daqui, pois voltaram, e essa aí está aí agora trabalhando aqui. Se ela estava trabalhando em vários campos, gente. Sabe o que Boaz faz, gente? Boaz, eu fico imaginando Boaz assim, chapelão, aquele cinto com a cafivela, caminhonete S10 Chevrolet, Silverado, né? Aquele fazendeiro, estão colhendo maçã, é um cara grande, alto, forte. Esse é o Boaz, gente, o cara é bom. E quando ele chega, ele vai conversar com Ruth, ele diz assim: a partir de hoje, você não vai colher mais nos outros campos, tu vai colher aqui apenas só no meu campo, e todos os meus empregados aqui vão servir você. Sabe o que esse Boaz faz, gente? Esse cara é esperto, irmão, porque ele já olhou para Ruth, pensou assim: essa menina é um aviãozinho, ele tem um interesse com ela, e ele diz assim: você vai ficar aqui no meu campo. Por quê? Porque o cara tem que ser esperto. Cadê os homens aqui? Você está sorteiro, você tem que ser esperto. Nem um WhatsAppzinho você manda, meu filho, né? Nem uma cumprimentadinha na menina ali, não dá para tu. Boaz diz aqui, ó: fica aqui, fica perto, mulher, é aqui mesmo, aqui tem, vamos ficar por aqui. Agora sabe o que é mais lindo, gente? Quando ele fala isso, ele usa de benevolência com ela. Boaz diz assim para Ruth: os meus servos te servem agora, e você pode colher apenas no meu campo. Essa mulher cai de joelhos: eu quero mostrar algo tão lindo para você agora, me dê de presente tua atenção agora. No verso 6, ou melhor, no verso 8: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes aqui, porém ficarás com as minhas moças. Verso 10 agora: então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou-se em terra. Eu acredito que ela não está caindo em terra diante de Boaz, ela está reconhecendo, sabe o que, gente? Que o próprio Deus está abençoando a vida dela. Amém. Verso 11, olha o que diz: e respondeu Boaz, melhor parte: bem se me contou o que fizeste você e a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra que nasceste, e vieste para o povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Sabe o que Boaz está falando? Me falaram aí o que você fez. Me falaram que você decidiu manter a tua aliança de amor com a tua sogra. Me falaram que você permaneceu amando, que você permaneceu sendo fiel ao que você deveria ter feito. E agora, que o Senhor seja contigo, porque a tua vida está abrigada nas mãos do Senhor. Amém. Sabe o que acontece, gente? Boaz está honrando a vida dela. Sabe por quê, gente? Deus assiste fidelidade. Todas as vezes que eu e você somos fiéis com Deus, nós honramos nossas alianças de amor, deixa eu falar algo para você, gente: Deus está assistindo. Amém. Fico imaginando Ruth, pensando, de uma mulher viúva, uma mulher numa terra de sequidão, agora que eu estou no campo de Boaz, os servos dele estão aqui
me servindo, eu estou sendo tratada muito bem aqui. E ela volta para Noemi, gente, para sua sogra, e ela conta: você nem sabe o que me aconteceu, Boaz me recebeu, está tudo maravilhoso. E a véia Noemi, gente, ela é esperta. No capítulo 3 ela vai dar um conselho, para Noemi. Ela diz assim: então ele já gostou de ti, ó. Vou falar o que eles têm que fazer. O tal do Boaz, gente, ia dar um evento, ia dar uma festa lá, para todos, pessoal da fazenda, e tudo indica, pelo que eu leio aqui, gente, que o tal do Boaz gostava de tomar uma canjibrina, gente, né? E sabe o que a mulher Ruth fala? Talvez uma mulher experiente. Ela fala assim: ó, Ruth, você vai botar um saltinho bonito, você vai botar um vestidinho, não muito curto, mas mais curto, você vai botar um perfuminho, você vai fazer uma chapinha nesse teu cabelo chucro aí, que dói, e você vai virar um pastelzinho. Você vai na festa do Boaz, e chega uma hora que ele era parente do esposo de Noemi, que era falecido. Então Ruth conhecia ele. Fala, chega uma hora que o cara dorme na festa. Gente, olha o conselho, eu não consigo entender bem claro isso, mas parece que ela fala assim, ó: Ruth, ele vai estar coberto com um cobertor, ele vai estar meio ali, e você descobre o pé dele, e quando você descobre o pé dele, ele vai acordar. Estranho, mas eu entendo, gente, que os velhos entendem de pé. Velho lava o pé antes de dormir, não sei o que ela está pensando sobre isso, mas ela diz: descobre o pé, quando você descobrir o pé do cara, ele vai acordar, e vai te ver assim, toda bonitinha. Então isso aqui também é uma dica para as meninas, que nem deu para os homens antes: se arruma, minha filha, né? As mulherzinhas aí, veste que nem uma bruxa, mas vai achar um quilombo para você casar, né? Um gnomo, né? Ela vai toda bonitinha, pessoal, lá no perfume, o saltinho, a rotizinha, e ela chega boazinho, ela descobre o pé, o cara acorda e: meu Deus, essa mulher é maravilhosa. E agora eu quero mostrar nesse verso aqui o que acontece. O Boaz, cara, era um homem de Deus. A gente tem um homem de Deus aqui? Quando o Boaz olha a Rutizinha no saltinho 15, na fraganciazinha do perfume Calvin Klein, já dá um negócio no cara. Tinha tomado numa canjibrina, imagine. Ele já fica doidão para dar uns pega na Ruth. Mas olha o que acontece. Ruth, capítulo 4, verso 9. Então Boaz foi anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente: sois testemunhas nesse dia que comprei à mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, tudo que pertencia a Quilom e Malom. Ao mesmo tempo adquiro por esposa, alguém diga comigo: esposa, a Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio desse povo e a sua cidade natal. Disso sois testemunhas. Sabe o que esse cara faz? Ele acorda, vê a mulherzinha ali, mas ele já não toma dela. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não faz assim. O homem de Deus vai casar, meu irmão, não vai só dar uns maiozinhos aí. Vou falar dica para você, mulherada: o camarada que só quer te dar uns maiazinhos aí, não é o cara bom para tu, não. O cara bom para ti, meu irmão, é o que pega na tua mão, vamos levar nas testemunhas que vamos dizer: vou casar com essa mulher. É isso que ele faz. O Boaz vai lá e ele diz: gente, todo mundo está tomando por testemunha, estou casando com essa mulher hoje, e depois que eu casar com essa mulher hoje, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela, mas eu estou casadinho. Ele honra ela, e esse é o momento, sabe o que, pessoal? Deus honra a fidelidade. Essa mulher Ruth, que estava esquecida, vivendo numa estação de dor, agora ela é honrada, ela tem um esposo novamente, andando de silverado S10. Sabe por quê, gente? Deus sempre assiste fidelidade. Uma vez eu falava para minha mãe que a história da minha irmã seria quase igual a de Ruth, exceto que ela não perderia o marido. Mas eu me lembro uma vez que eu encontrei minha mãe, ela estava assim triste, eu falei: mãe, o que aconteceu?
Ela estava assim com o semblante bem triste. E ela falou, não é nada. Eu falei, mãe, me conte, o que aconteceu? E a mulher é sincera, gente, né? Minha irmã estava com uns 36 anos de idade. E ela falou assim, Mateus, eu acho que a tua irmã não vai conseguir casar mais. Porque a lista da minha irmã, gente, era exigente. Minha irmã dizia assim, eu vou casar com um cara forte, loiro de olho azul, tatuado e surfista dos Estados Unidos. Eu pensava, meu Deus, se achar de ser rico já é muito. Eu pensava, meu Deus. Gente, falar uma coisa para você. Aquele dia eu abracei minha mãe e falei assim, ó mãe, vou falar para a senhora também, eu também acho que não vai. Mas Deus assiste fidelidade. Quem é fiel com Deus, Deus nunca deixa na mão aí, galera. Olha, gente, acredite se eu não quiser, a mulher está casada com um cara dos Estados Unidos, e não é que é loiro, que era surfista, nunca vi surfando muito bem, mas diz que é. Deus assiste fidelidade, meu irmão. Assim como na vida de Ruth. Quando você decide ser fiel com Deus, Deus sempre vai ser fiel com você. Deus honra a vida de Ruth. E aquela estação que estava tão escura, gente, começa a se tornar uma estação de cores novamente. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, talvez você esteja numa estação escura, mas existe uma estação que vai florescer novamente na sua vida. Vamos para a reta final aqui. Respira pouco, me dá de presente tua atenção. Mas e Noemi, gente? Noemi está triste a situação ainda. Ela voltou para sua casa de Belém. E talvez ela está com aquele sentimento, Deus, tu me esqueceu. Eu sou Mara, não sou Noemi. Mas esse é o meu quarto e último ponto, gente. Pode parecer às vezes que Deus esqueceu, mas Ele nunca se esquece. Amém. Sabe o que acontece? Ruth tem um filho com Boaz. Eu fico imaginando, gente, a alegria de Noemi, quando ela vê aquela criancinha, aquele netinho lá. Porque Ruth se tornou uma filha tão preciosa para Noemi, e aí Ruth chega com aquele bebezinho e diz, olha só, alguns dizem, gente, que netos são a sobremesa da vida. Eu vi isso quando meus pais foram avós pela primeira vez. Pai, olha a câmera no celular, ele faz glu, 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 glu. Eu falei, que pai que você está fazendo? Eu vou. Você fica bobo, cara, de tanta alegria. Eu vou. Não tem sentido, eu penso. É uma alegria que brota. A coisa começa a melhorar na vida de Noemi. Mas você sabe o que é o mais especial? A gente não tem mais notícias. O que se acontece daqui em diante? Provavelmente, falei para você que a taxa de mortalidade no mundo ainda é a mesma, 100% para todos os seres que nascem. Então, provavelmente o Boaz morre, e é enterrado dentro da Silverado S10. Ruth morre, a Noemi provavelmente morreu antes ainda. E vai passando gerações. Agora venha comigo lá para o Novo Testamento. Quantas gerações passaram? Mateus capítulo 1, no verso 5, eu quero mostrar para você algo poderoso agora aqui. Vai falar a respeito da genealogia, a descendência de Jesus. Mateus 1, 5, me dê aqui no telão. Está aqui? E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Diga bem alto como diga Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Gerou de quem? De Ruth, Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Você consegue entender uma coisa aqui, gente? As gerações vão se prorrogando. Um dia, Jesus, o Rei do Universo, o Filho de Deus, viria a esse mundo. E Jesus é chamado, sabe o que, gente? De filho de Davi, porque da geração de Davi vem Jesus. Amém. Essa mulher Noemi, gente, que era uma mulher que parecia ter sido esquecida, que parecia ter sido tanta luta e dor na vida dela,
Deus agora honra a vida dela, sabe de qual maneira? O filho meu, Jesus Cristo, virá da sua descendência. Amém. Sabe por quê, gente? Deus nunca se esquece. Pode muitas vezes parecer que Ele não está nos olhando, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem pode conhecer a mente do Senhor? A palavra de Deus fala. Quem pode sondar os seus caminhos? Quem pode compreender o que está no coração dele? O profeta Isaías diz: assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quem eu sou para questionar as coisas às vezes estão acontecendo aqui que eu não entendo? Mas uma coisa eu posso saber, que os pensamentos de Deus a meu respeito são de bem e não são de mal. Hoje eu quero falar com você, hoje aqui nessa noite, que talvez você esteja passando por uma estação, um vale, assim como Noemi, e dentro de você, é como se o coração às vezes quisesse perder essa vida, perder essa alegria. Você sabe do que eu estou falando. Hoje eu quero dizer para você: creia sempre e nunca desista. Hoje eu quero dizer para você: não pare no vale da dor. Hoje eu quero dizer para você: continue sendo fiel, buscando a Deus, honrando a sua aliança de amor, assim como Ruth. Sabe por quê? Porque Deus está sempre assistindo fidelidade. E por mais que às vezes pareça que Deus se esqueceu, Deus, Ele nunca se esquece de nenhum de nós, gente. Hoje eu apenas sinto o Espírito Santo nos chamando, gente, amar, honrar as alianças, ser fiel a Deus, apesar das circunstâncias aqui, continuar louvando ao Senhor. Talvez uma das frases, cara, para mim mais profundo da Bíblia foi Jó quem falou. Porque Jó, depois de ter passado por muito, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, mas eu não estou questionando. Seja como for, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não entendo nada, mas eu apenas confio. Apenas confie em quem está com você. Jesus descreve Deus como um pai. Esse pai que nos ama tanto. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso é profundo que eu vou falar para você. No homem, Deus coloca algumas características dele. E na mulher, Deus coloca algumas características dele nela também. Porque existe uma característica de Deus. É um Deus de cuidado, um Deus de amor, um Deus que sempre está preocupado com os filhos. Não é como uma mãe? Hoje uma mulher me mandava mensagem aqui no Instagram, ela dizia: pastor, hoje é o dia das mães, meu filho está nas drogas, pastor. Você não oraria pelas mães hoje que tem esses contextos? Eu falei: oraria com certeza. Sabe por quê, cara? Porque às vezes existem coisas que a gente não consegue determinar, a gente planeja e sai diferente. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Deus sempre está no meio de todas as nossas lutas. Ele não nos deixa. Assim como na vida de Noemi e Ruth, de uma estação tão difícil, gente, elas foram honradas pelo Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que talvez esteja passando, gente, por sequidão no teu coração, por uma morte espiritual dentro de você, que em nome de Jesus, agora mesmo, você receba essa graça, esse amor, esse encorajamento do Senhor sobre você. Deus assiste fidelidade. Quantos aqui recebem essa palavra? Digo amém onde você está. Fica de pé para parecer que está acabando, gente.